Quer se encontrar com o amor, quer se deparar com o olhar mais profundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 6 de janeiro, estamos na quarta-feira depois da Epifania. Vamos pedir o Espírito Santo no início deste vídeo, juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos escutar o Santo Evangelho de Jesus Cristo, tirado de São Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje é o Evangelho que escutamos no dia de ontem. É a continuação do Evangelho que escutamos no dia de ontem. Ontem, Jesus multiplicava os pães. E hoje, Jesus, depois da multiplicação dos pães, envia os discípulos para a barca enquanto ele despedia as multidões e sobe o monte para rezar. No final do Evangelho de hoje, afirma: eles não tinham compreendido nada a respeito dos pães, tampouco a respeito de Jesus vindo caminhando sobre as águas, porque o coração deles estava endurecido. Quando o nosso coração está endurecido, nós não conseguimos enxergar a manifestação de Deus em nossa vida. Quando o nosso coração está endurecido, nós não conseguimos enxergar o brilho de Deus, a luz de Deus que se manifesta no meio das nossas trevas. Isso explica muitos irmãos que não enxergam e não conseguem enxergar a presença de Deus na vida deles, até no meio da escuridão, como no Evangelho de hoje, no meio da escuridão, eis que Jesus se manifesta a eles. Quando estamos com o nosso coração endurecido, não percebemos as manifestações de Deus na nossa vida. Eis que Jesus em terra percebe que os seus discípulos estavam cansados no barco porque estavam remando contra o vento. Jesus, às 3 horas da madrugada, vai em direção a eles e nos diz o Evangelho de São Marcos que Jesus queria passar na frente deles, ou seja, Jesus estaria entre o vento e a barca. E eis que eles estavam com medo, e eis que eles não enxergaram a providência de Deus naquele momento. Devemos pedir ao Senhor que, nas grandes manifestações diárias de Deus na nossa vida, nas manifestações no nosso cotidiano, no nosso ordinário,
possamos enxergar a presença e permitir que Deus seja Deus na nossa vida, que tenhamos um coração aberto, olhos abertos para enxergar a presença de Deus. Senhor Jesus, nós te pedimos que nas escuridões da nossa vida, de maneira especial quando estivermos cansados, remando contra o vento contrário, quando não tivermos mais como enxergar solução para tantas dificuldades, que tenhamos os nossos olhos fixos no Senhor, que possamos perceber a Tua providência na nossa vida. Quando o vento estiver contrário, Senhor, entre na frente da nossa barca e acalme o vento e nos anime a continuarmos caminhando. Eis que ventos contrários sopram sobre o nosso barco, eis que ventos de tribulação batem no casco do nosso barco e estamos muitas vezes como que cansados, abatidos. Venha, Senhor, às 3 horas da madrugada, venha no meio da nossa escuridão, no meio das nossas tribulações e nos dê esse alento, nos dê esta coragem, tire do nosso coração todo medo que nos faz voltar atrás. Que assim seja. Que a Virgem Maria e São José possam interceder por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo.